Muito bem, muito bem. Quem está aqui também, gente, se lembrar de alguém que ainda não entrou, pode convidar. O QR Code, o link está aí. O Fabiano fez um trabalho incrível, fez o QR Code para gente. Então, vocês podem também ir divulgando, porque como eu estou de host aqui, eu não estava fazendo isso, mas não vai dar certo. Bom, eu já posso dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês. A gente vai dar uns minutinhos para as pessoas entrarem, pelo menos para ter. Mila, querida. Leila, também, Nelly. Isso, meu querido, porque eu não vejo todos, né? Fabiana, no grupo de associados tem umas pessoas falando que não estão conseguindo entrar. Se puder dar uma olhada ali. Sim, sim, sim. Já vou dar uma Carla, olhada. Leila. Olá, olá. Olá, Vou fazer o Olá, QR querida. Code, Olá. oi, Leila. Isso, Leila e jogando lá no Leila. grupo, o Duas. QR Code. Pois isso, é, isso. a gente Vão enviou o ajudando. link também. É porque às vezes o QR Code demora, mas o link eu estou enviando sempre com o link. Mas no grupo tá lá o link também. Sim, Alguma outra coisa. Olha lá, a Cristiana dizendo que não consegue chegar a tem esta alguns página. aqui. Eu Mas não tem o consigo link, falar. gente. Usa o link. O link é fazer igual aqui eu com meu fone de fio, adoro. Me dá um medo daquele fone que acaba a bateria, que você mexe assim e ele te deixa na mão. Mas enfim. Bom, acho que as pessoas vão entrando aos poucos. A gente também ser assim preciosos com o horário, né? Vou deixar só mais um minuto, Fabiano, porque o Fabiano, eu sou rígida, mas o Fabiano falou: olha, temos que cumprir ali o horário. Vamos lá. Vamos lá, eu vou dar um Opa, o minutinho. Rômulo conseguiu Rômulo, entrar. Que bom, Rômulo. boa. Boa noite, Fabiano. Rômulo de Rio Grande. Boa Olá, noite. Rômulo. Aí, muito bem. Temos gente aqui de vários estados: Aluno do Brasília, professor Goiânia. Fel. Boa. A Mila, de onde você é? Olá, eu sou aqui do Piauí, Parnaíba, no Piauí. Eita, Oi, coisa Augusto. boa. Oi, Oi, querida. Fabi. Que Oi, maravilha. querida. Pense numa menina dedicada. Tenho bons Incrível, exemplos para seguir, bons exemplos. incrível. Aprendo muito com a Mila, pessoa muito incrível. Inclusive, eles têm gente muito criativa, né? Até produzem, Josiane e Ana Rita, Fabiano, materiais. Eles veem os modelos, vão às pessoas que fazem, então, plataforma de superfície de madeira suspensa para equilíbrio, mas super bem feita, umas coisas assim Ó, incríveis. Isso é muito legal, Ariadna. Conseguiu, que Ariadne? bacana. Boa noite. Boa Consegui, noite. graças a Deus. Deu É, certo. Oi, vamos ver se a Ari, que Cristiana bom. consegue. Bom, boa noite para todos. Saudades de Boa vocês. noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, então, meus queridos. Eu vou fazer uma abertura aqui formal, né, para a gente caminhar com os nossos horários. Nós estamos gravando, então isso vai ficar para que todas as pessoas possam divulgar e que a gente vai ter aqui, assim, muito conhecimento, né? Vamos receber muito conhecimento, muitas coisas interessantes. As pessoas se prepararam, assim, com muita dedicação e carinho, e eu fico muito feliz por isso. Então, assim, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né? Todas essas pessoas que estão aqui. E aí, lógico, não foi assim proposital, mas nós marcamos hoje no Dia Internacional da Mulher, onde se comemora o Dia Internacional da Mulher. Foi por acaso, mas a gente não vai deixar passar, né? E aí, então, esse é um dia onde a gente pode refletir e também
comemorar, né, as soft skills femininas, de que o mundo hoje precisa tanto, né? Nossa forma de gestão, nossa forma de empatia, nossa forma de cuidar, e aí tem tudo a ver com a psicomotricidade. E também uma curiosidade que hoje, como presidente da Associação Brasileira de Psicomotricidade Nacional, nós temos uma mulher, a Rita Thompson, né? É uma pena ela estar com compromisso, porque eu gostaria muito que ela tivesse vindo aqui, e eu acho isso muito interessante, porque os cargos, assim, de muita visibilidade, e eu diria até de poder, ainda são ocupados, na maioria, pelo mundo, pelos homens. E o melhor é que seja equânime, que a gente possa dividir. Então, eu agradeço aqui muitíssimo, né, a presença da Ana Rita Matias, da Josiane Bueno, duas mulheres aqui de referência, e do nosso querido Fabiano, do capítulo Regional Sul, que aceitou o nosso convite já pela segunda vez. Nós estamos fazendo essa parceria com o capítulo, mas essa ideia da mesa psicomotora veio do Sul e eu achei incrível. Eu falei, vocês podem dividir essa ideia, né? Tudo bem compartilhar essa boa ideia com a gente? Então, nós já estamos aqui na segunda mesa psicomotora, como diz o Augusto, #2. E eu penso, assim, e tem sido muito frutífero. E eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui, que seja um encontro incrível. Fabiano, por favor. Obrigado, tuas palavras sempre muito bem colocadas, né? De uma grandeza gigantesca. Desculpe a redundância, mas ela cabe. E para nós, do capítulo Regional Sul, é uma honra. A gente traz essa proposta junto com o capítulo Centro-Oeste de expandirmos as ações dos capítulos, né? Nos unindo, fazendo ações que certamente vão trazer frutos muito saborosos para não só para as nossas regiões, mas para o Brasil todo, né? Então, parabenizo as mulheres, e eu digo que eu estou presidente do capítulo Regional Sul, mas eu não sou nada sem as mulheres que fazem parte. A gente fez um esforço para que haja um equilíbrio entre os membros de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mas também em relação aos gêneros, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Claro que a cabeça masculina ela pensa um pouco diferente da cabeça feminina, e eu digo para vocês que a cabeça feminina geralmente tem razão. Tá aí o Augusto que não me deixa mentir, né, Augusto? A gente, quando entra num embate, certamente elas têm razão. Então, nesse dia especial, eu devolvo para você, Fábio, e, e vamos em frente, né? Que o foco está nas duas gigantes, Josiane e Ana Rita. Muito bem, muito bem. Fabiano, hoje, né, na comemoração, muitas frases, e uma delas dizia isso, dizia, as mulheres são aquelas que não passam frio porque sempre estão cobertas de razão. Boa, excelente. E é isso. Feliz Dia das Mulheres. É realmente uma honra poder estar no meio de tantas mulheres guerreiras, bravas, doces, amorosas, cuidadoras, não é? Que têm esse interesse. E quando a gente fala das áreas do cuidado, as mulheres estão sempre à frente, né? Em qualidade e em quantidade. Então, nós homens nos sentimos honrados, né, de poder participar e aprender com essas grandes mulheres. Bom, e eu queria dizer só mais um detalhe, né? Eu também estou aqui representando como presidente atual do capítulo Centro-Oeste da ABP, e a ABP Centro-Oeste e a ABP Sul têm isso em comum, que a tentativa, nós nos espelhamos no Sul, porque ele já tem muito sucesso nisso, de abarcar vários estados, né? E o Centro-Oeste, então, se espelha muito, né, no que eles já têm conseguido, que é, com certeza, quando a gente está lá dentro, nas reuniões administrativas, a gente percebe toda a organização e toda
a maturidade que já tem o capítulo sul, né? E então é muito bacana a gente tá crescendo e tá transformando a psicomotricidade em algo mais consistente, mais coeso, para a gente poder, né, tocar essa profissão tão bonita com mais reconhecimento e com mais força, né? Tanto aqui como também em Portugal, né? E, bom, então eu penso que a gente pode fazer uma rápida apresentação, né? Eu disse para as queridas Josiane e Ana Rita que eu iria só dizer que a Josiane, há uns 20 e poucos anos atrás, eu tive lá na cidade dela, em Curitiba, num congresso de psicomotricidade e fiquei curioso. Eu trabalhava na piscina e eu fiquei curioso, né, por conhecer o trabalho dela e dei uma fugidinha com algumas outras pessoas e fui conhecer o espaço dela. E achei incrível, né? Era já um trabalho com uma criança do transtorno do espectro do autismo e eu fiquei impressionado, achei muito bacana já a estrutura, né, e a formatação e aquilo que ela fazia. E hoje ela é uma das, talvez, aliás, para mim é a maior referência, né, da psicomotricidade aquática aqui no Brasil. Né, é quem criou a formação, quem criou, na verdade, essa formação dessa área, né? E tem produção científica, tem livro, tem pesquisa, né? É uma pessoa que eu admiro demais. E a professora Ana Rita não tem tanto tempo assim, mas já vão alguns aninhos. Eu conheci aqui em Portugal, nos seminários do doutorado, e assim que a minha aula com ela acabou, o seminário, eu fui atrás dela perguntar se, né, como é que ela fazia, né? Ela gostava de viajar, ela já gostava, né, dava cursos fora e tal, e já, né? Porque realmente ela tem uma forma muito comunicativa, muito dinâmica, né? Uma pessoa que também tem muito conhecimento. A gente participou aqui também do congresso que ela dirigiu da grafomotricidade. Vai haver aqui também em Portugal o congresso de aquática, que ela também está coordenando, né? É uma pessoa que tem várias frentes e que tem também muita produção científica, muito conhecimento, também tem produção de livro, enfim, são duas grandes mulheres que mostram que esse mundo tem salvação. Então, Ana Rita, querida, eu passo a palavra a você para começar a sua apresentação. Muito obrigada. Bem, Bom, o Augusto acabou de me pôr 30 quilos em cada ombro, dizendo que nós, eventualmente, com a Josiane, perspectivamos essa salvação do mundo, mas se o conseguimos fazer, duvido. Não que esteja perdido, mas porque, de facto, será uma obra hercúlea. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade, agradeço em especial ao Augusto e à Fabiane por ser este motor da psicomotricidade. Eu costumo dizer, disse em brincadeira, que se eu ganhar o Euromilhões ou lotaria, eu vou recrutá-los, porque de facto são extremamente polivalentes e têm sido um motor muito importante até nas nossas dinâmicas das licenciaturas, dos mestrados e quem sabe se não chegará ao doutorado. Essas dinâmicas enquanto fornecedores de conhecimento. Não? Essa tem sido fantástica e obrigada por me inquietarem desta constante rotina que nós temos. À Josiane, uma honra. Eu conheci o trabalho da Josiane, já tinha ouvido falar, mas depois com o Augusto e com a Fabiane tomei conhecimento de maiores e pensei, não, eu tenho que conhecer esta mulher, de facto, e de facto agora obrigada por me permitirem isto. E ao Fabiano, um prazer, um gosto estar aqui consigo também. Eu vou tentar compartilhar, vamos lá ver, porque eu estou aqui com umas limitações técnicas, mas eu acho que vai dar certo. Portanto, se não der certo também, a única coisa que não tem solução nesta vida é a morte, e portanto, vamos exato. embora. Digam-me só se estão a conseguir Sim, visualizar, ok, eu sim, vou só não está começar no, não está ainda em sim, apresentação, está agora agora, está a vai entrar. iniciar. Exato. Muito bem. Perfeito. Pronto, eu acho que já está a iniciar.
Eu peço ao Augusto e à Fabiane que se eu Então, começar a acelerar porque o entusiasmo, vocês mandem-me um toque para eu desacelerar, porque eu entusiasmo e depois é uma desgraça. Bom, achei o título romântico, achei o título muito bonito, e eu gosto das coisas um pouco romantizadas, coisas que já são sérias por natureza, portanto dar-lhe um pouco de romance é sempre bom. De facto estas interseções do Brasil e de Portugal, o que é que poderiam ter? Bom, em Portugal, o que é que nós temos em termos de realidade? Para começar, nós temos uma licenciatura, os alunos frequentam esta formação de base durante 3 anos e depois têm um master, um mestrado, durante 2 anos, também em psicomotricidade, e já começamos a ter muitos doutorados a frequentar e a prolongar os estudos da psicomotricidade. Especificamente da água, o que é que nós temos? Nós atuamos tanto do ponto de vista educativo como do ponto de vista terapêutico. Do ponto de vista educativo, nós temos um contexto, não é maioritariamente ainda, com grande pena minha, mas já começa a surgir muito em pedagogia pedagógica, parceria pedagógica. E o que é que isto acontece? As típicas aulas de bebés, natação para bebés, que já não é essa a designação que se utiliza habitualmente, mas as aulas de adaptação ao meio aquático acabam por surgir num contexto em que temos o psicometricista e o professor de natação. E essa interação permite-nos ter um olhar muito preventivo e de atuação nas relações parentais que surgem na piscina e que muitas vezes não são muito cuidadas. Olha-se muito para a criança, para a preparação da criança, para aquilo que vão ser as técnicas de nado, no futuro, prepará-lo do ponto de vista motor, ok, sim, mas depois é posto um bocadinho em segundo plano toda a parte de estimulação cognitiva, estimulação social e, sobretudo, aquela competência parental que os pais precisam de adquirir. Não é um momento em que estão só com a criança na água, é um momento para estar e para ser pai. E, portanto, nós temos esta atuação. Nem sempre é possível acontecer isto, porque estas sessões acontecem em clubes, essencialmente em clubes privados, e por uma questão de rentabilização do espaço e do tempo, não é? Obviamente, e recursos financeiros, temos que ter apenas um único professor, um único técnico. E o profissional da psicomotricidade acaba por enquanto, ficar também um pouco à par. Também depois, tanto em clubes privados como também em instituições particulares de solidariedade social, temos esta perspectiva terapêutica. E aqui sim, estas sessões acontecem, do ponto de vista ou individual ou em pequeno grupo. E são sessões que acontecem, vamos lá, como perspectiva de criar autonomia ao sujeito. Nós não desejamos que o sujeito, o indivíduo, fique connosco para todo o sempre, não é? Já basta quando isso acontece, quando o indivíduo tem muitas dificuldades, não consegue ter uma autonomia suficiente para passar por outro tipo de modalidade, mas queremos de facto dotá-lo de capacidades, de competências, para que eles possam passar para outra modalidade dentro de um clube ou até fora e fazer ter outras experiências. Eu lembro-me de uma jovem adulta que recorreu a este tipo de acompanhamento porque ela tinha muito medo da água, mas o sonho dela era fazer canoagem adaptada. E de facto ela ficou em acompanhamento durante 3, 4 anos e depois conseguiu cumprir o seu sonho de seguir para a canoagem adaptada. Também há os modelos híbridos. E o que é isto? O que é que eu considero que são os modelos híbridos? São as instituições de particulares de solidariedade social, chamadas IPSS, em que não se cingem, não se focam apenas no acompanhamento das pessoas com deficiência, das pessoas que têm alguma patologia clínica. Portanto, focam-se também em abrir à comunidade. E nós aqui já temos cada vez mais esses modelos de negócio, que eu chamo híbridos, porque ao abrir à comunidade,
não só recrutam mais pessoas que podem rentabilizar o espaço, pessoas sem qualquer tipo de deficiência, mas mas que possam de facto frequentar outro espaço. Daí, pronto, temos estas duas perspectivas. Depois, dentro daquilo que é a visão psicomotora, o que é que eu vos trago? Pronto, temos esta noção de que o corpo é a principal ferramenta de trabalho do psicometricista. O corpo não só do psicometricista, mas também o corpo da pessoa que nós vamos atender. Nesse sentido, o que nós pretendemos com a nossa ação é que tornar cada vez mais eficaz, mais eficiente este movimento. Nós também pretendemos desenvolver as suas capacidades ao nível do movimento e da ação, e com isto pensamos que, ok, o corpo é um vetor de expressão e que são as nossas emoções, são uma linguagem infraverbal e que ocupa um lugar extremamente importante na nossa comunicação, mesmo que não siga o caminho das palavras. Portanto, eu comunico com o corpo, comunico com toda a minha expressividade e não preciso de recorrer necessariamente às palavras. Portanto, aquilo que a autora, a Catherine Potel, uma autora de referência para mim e para muitos dos psicometricistas, ela falava desta relação psico-corpo e que ao longo da nossa existência, ao longo da nossa experiência, vai-se criando, esperamos nós, de forma harmoniosa. Portanto, é essa a nossa intenção. Seguindo, esta junção daquilo que é o passado, o presente e o futuro, ou que pode vir a ser o futuro de um sujeito, e quando eu falo em sujeito, aqui volto a dizer que é o trabalho do terapeuta, mas também o sujeito que nós acompanhamos, é o grande desafio que nós vamos ter aqui. Neste sentido, o que o psicometricista recebe, aquilo que o psicometricista vai ter a grande tarefa, vai ser uma dupla tarefa na realidade. Vai ser o conseguir investir verdadeiramente na sua experiência corporal enquanto pessoa, não é? Enquanto a pessoa com quem trabalha, da sua história, da sua situação, mas também usar a sua própria experiência emocional e corporal como um instrumento de ressonância e de compreensão das situações ao mesmo tempo, libertando-se da sua experiência pessoal, não é? Portanto, temos aqui uns processos muito complexos de transferência e contra-transferência e, portanto, daí que esta necessidade também perante esta dupla tarefa, da formação. E a formação aqui assume um papel extremamente importante. Nesse aspecto, vocês, dentro daquilo que são as vossas associações, têm tido formações extremamente profícuas e extremamente, vamos lá, profundas, para que o técnico não deixe de ser acompanhado, para que o técnico não deixe de ter esta atualização. Também em Portugal, a nossa associação profissional tem promovido estas formações, e isto porque o profissional que trabalha em saúde mental, o profissional que trabalha com pessoas, não pode perder de todo este foco de acompanhamento por outros profissionais séniores, por outros profissionais mais experientes e que nos ajudem a manter o caminho e aquilo que é o nosso discernimento, porque a nossa própria vida também vai sendo sujeita a diferentes desafios e daí também que nós precisemos desse acompanhamento. Portanto, em Portugal, e passo a retirar porque já percebi que não me estão a ver, duraria, ok, terminar a apresentação, vamos lá ver se consigo voltar, ok.
Tá? Ok. É isso, Eu não sei é porque é que isso. se passou, porque é que não estavam a seguir a Pois, câmara, lamento. pois. Mas pronto, de qualquer das formas, em Portugal é esta a situação que nós temos entre o privado e aquilo que são as instituições. Dentro do privado, de facto, temos tido um bom feedback daquilo que é a nossa atuação, sobretudo porque nós promovemos muito a continuidade do utente, do cliente no clube, seja para as sessões de natação adaptada, seja para sessões de hidroginástica nos casos das pessoas mais velhas, mais idosas. Portanto, temos aqui uma grande variedade de possibilidades. Portanto, o técnico de psicomotricidade nos clubes privados já começa a ter assim uma visão ok, o que é que eu posso, o que é que eu tenho neste clube que posso oferecer de continuidade à pessoa que eu estou a acompanhar. Portanto, não só o torna mais ativo no seu processo terapêutico, mas também lhe dá um objetivo para continuar, para caminhar. Depois, nas instituições, este caminho que temos feito nos últimos 20 anos de criar modelos híbridos de negócio facilita não só à instituição a não criar guetos sociais, mas também angariar clientes. E eu costumava ter, quando estava a liderar o projeto da Associação de Paralisia Cerebral, nós chegávamos a ter primos, irmãos, todos em simultâneo, cada um no seu espaço a trabalhar. E depois às aulas de hidroginástica apareciam as avós e os tios. Portanto, tínhamos famílias completas e que depois esta partilha de espaço, espaço emocional, espaço físico, ajudava muito as famílias das pessoas com deficiência a progredir de forma mais leve, naquilo que já é tão pesado nesta nova família que se cria. Estou aberta a sugestões, à vossa moderação. Era um pouco isto que eu vos queria mostrar daquilo que está a acontecer em Portugal dentro da psicomotricidade. Só mais uma coisa. O que também tem acontecido é que cada vez mais alunos da psicomotricidade e com experiência em meio aquático, ex-nadadores, começam a ter um grande interesse na natação adaptada. Então o que acaba por acontecer é que, para além da formação que têm na universidade, acabam por ir para a federação, tirar o grau de treinador, e o facto é que tem corrido muito bem, estamos com ótimos resultados nos Jogos Paralímpicos e a equipa de natação adaptada está a ficar cada vez mais forte, sobretudo por esta ligação entre aquilo que é a formação de um treinador e aquilo que por base já é um psicometricista. Incrível, incrível. Essa última fala é muito curiosa. E muito obrigado, Ana. Obrigada, Eu eu. penso que foi bem clara, né? Bem didática, mostrando essas diferentes possibilidades de atuação do psicomotricista cá em Portugal. E eu sei que talvez vão aparecendo algumas dúvidas, né? Por favor, anotem as dúvidas para o final nós podemos né, dialogar com as nossas queridas oradoras, ok? Josiane, então agora é a sua vez de também falar sobre o trabalho da psicomotricidade aquática. Obrigada, Augusto. Primeiramente, então, quero agradecer, né, a você, a Fabiane, que incansavelmente vinha me cutucando e dizer, você precisa fazer essa interlocução com a Ana Rita, vocês têm muito em comum. E foi me trazendo essas possibilidades de me levantar a curiosidade. Então, agradeço a vocês pelo presente, porque à medida que eu fui procurando também daí conhecer o trabalho da Ana Rita e entender, estou tendo essa oportunidade, então agradeço a você, Ana Rita, pela oportunidade, e agradeço ao capítulo Sul também, no sentido da gente ter unido forças, porque senão não estaríamos com esse público tão diverso, né? E a oportunidade da gente falar sobre essa interseção. Então, assim, o Augusto também pesou bastante meu ombro aqui, né? E eu não tenho como dizer que não, porque a diferença é que a gente aqui no Brasil trabalha com são as diferenças, e para isso que a gente está aqui falando, né? A minha intenção também na minha fala é trazer um pouquinho a caminhada, e uma caminhada bastante, vamos dizer, semelhante, porém em tempos diferentes e tempos de conquistas, né? Além de nós sermos um continente aí
com 200 e... Quanto agora? 200 eu não vi no último... Agora, se eu falar, eu fico desatualizado, mas 216, 216, né? Eu ia falar 203, 215, mas milhões de habitantes. Além disso tudo, nós temos um continente muito vasto em que as realidades são muito diversas. Eu estou no sul, mas quem está no norte, quem está no Piauí, como estava ali, quem está é muito diferente, né? E a gente, minha história com a aquática, ela é muito específica. Acho que foi o que derivou a psicomotricidade e daí a psicomotricidade aquática numa teimosia, porque eu começo isso em 1979, começando com a natação de bebês, né? Um trabalho que era importado também, então trazendo teorias da Virginia Hunt Newman, também aqui no Sul, Patrícia Sirigliano, e outros autores que eu também aqui não vou citar, porque não era da minha agora o ponto. E à medida que eu tive a felicidade de ser nadadora e ter caído dentro desse universo aquático desde meu nascimento, meu pai foi recordista de natação, então eu acabei entrando, eu era um bebê que aprendia a nadar no rio. E isso tudo me fez ser o que eu sou. A sorte é que eu segui numa carreira, tive uma mãe que me estimulou muito e gosto muito da pesquisa, e eu fui teimosa a vida inteira de seguir com esse campo. E tive o cara lá em cima que me ajudou a não ter me desviado da mesma área. E no meio disso tudo, me entendo um pouco desbravadora, assim, acho que a teimosia de estar na Associação Brasileira de Psicomotricidade, sendo a 23ª aqui no Brasil, lutando para que a psicomotricidade se sedimentasse, e hoje a gente está em 2023 com a profissão regulamentada, porém com uma variação muito diferente. Eu tenho uma formação da educação física e temos agora a profissão do psicomotricista, que ainda não tem o seu conselho, então, ao mesmo tempo que ela é regulamentada, a gente tem uma série de normativas que hoje colocam a prática profissional ainda, como você traz, com muitas variações, né, e da realidade. Então, assim, eu também vou colocar rapidamente aqui os slides, não se assustem que eles vão passar alguns rápidos, porque são imagens, é muito mais, e imagem ela é flash, né, e eu vi que a Ana Rita também traz, mas como foi pedido para a gente que a gente trouxesse essas informações de como que a psicomotricidade, que aqui a gente, dentro da psicomotricidade, fez uma diferenciação, vê se vocês conseguem me acompanhar, né? Conseguem ver os slides? Tudo Perfeitamente. bem, tudo bem. Só Tá. botar em apresentação agora. Isso, já coloquei. Colocando, então, principalmente, eu vou tentar trazer um pouco as questões que foram sedimentando essas evidências, né? Trazendo um pouco essa sequência. O que sedimentou e foi criando essas áreas de atuação, as evidências que a gente vem tentando teimosamente, enquanto um grupo de profissionais, e tem alguns profissionais aqui que estão assistindo, que fazem parte dessa construção científica e que estão aí, né? Que são do processo, o contexto, eu ouso falar, daí vem o processo formativo que vem de encontro com o que a Ana Rita aqui traz um pouquinho da importância disso, e fechando com o que eu entendo como perspectiva e aonde entra a pesquisa. Então, aqui é rápido, a gente começa lá em 1979 Josiane, e... desculpa só te Oi. interromper. Eu pelo menos estou vendo, ainda não está no modo apresentação. Ele não entrou, aqui foi para mim, mas acho que não entrou para Às vocês. vezes acontece, sim. Então, Na não Tenta de verdade, novo. nós estávamos a ver o slide, mas precisa clicar para apresentação. Ah, Isso, agora agora sim. entrou. Tá. Então, assim, aqui a trajetória, falando de alguns focos. Então, eu peguei ali, ó, 10 anos aí em que veio dessa inquietação de que a prática era uma fragmentação, a criança era turma 1, turma 2 na piscina, bate perninha, mexe bracinho, e o profissional nem olhando essa criança que estava ali dentro. E aí eu ousadamente começo a escrever sobre essa aproximação com a prática da natação especificamente, e venho fundamentando isso através da própria Associação Brasileira. Em 98, a Associação Brasileira, juntamente com alguns profissionais, meus queridos formadores, um deles na época foi André Lapierre, que me provocou no encontro e disse assim: há que decidir o que se vai fazer, porque ficar só no lado de receptora, chega uma hora a gente tem que passar para o outro lado. E eu arrisquei.
encaminhei o processo para a Associação Brasileira e desde 98, uma vez formadora, eterna formadora, né? A gente vem aí formando profissionais. Bom, dentro dessa sequência, um segundo momento é que de 2000 para cá, a grande preocupação, justamente por estarmos na psicomotricidade e termos a educação física, era definir o que era isso. Se era um método, se ele era uma prática. E aí, esse trabalho eu começo a escrever em 2000, mas em 2003 eu defendo a dissertação de mestrado como a psicomotricidade aquática como concepção metodológica, e teve mais uma outra dentro do mestrado em educação, práticas pedagógicas, elementos articuladores, ou seja, a gente não tem aqui o mestrado em psicomotricidade, muito menos o doutorado, a gente faz uma aproximação de outras áreas, e aí, a partir disso, juntamente com a formação, trazendo profissionais através da construção científica, do que a gente poderia, através do curso livre, criando essa sedimentação, a gente consegue a conquista na Associação Brasileira, naturalmente acontecendo em 2010, dela se tornar uma linha temática para que as pessoas pudessem apresentar seus trabalhos. Em 2011, eu fui para a Itália e também fui provocada por um grande amigo num congresso de Aquaticità, onde sai uma carta lá internacional nos debates, reconhecendo a psicomotricidade aquática também como uma prática lá terapêutica, principalmente pelo universo que estava acontecendo, então tinha os signatários que estavam presentes lá. Esses marcos foram, a gente volta para o Brasil e luta para que isso vá se sedimentando. Na realidade, a gente só é porta-voz de todo um grupo que trabalha, não é a gente, né? Eu aqui diz, referência, talvez referência porque estou na teimosia de mostrar tudo que tem por aí dentro desse contexto, né? E não somente o trabalho, que esse é um trabalho, não é solitário. Bom, aí vem a luta e a teimosia da gente seguir com a definição do que seria essa psicomotricidade aquática para que ela pudesse encontrar o seu lugar enquanto ela nem era profissão. E aí bate muito com o que a Ana Rita traz, que é o olhar sobre o sujeito, que tem suas necessidades, que tem esse corpo como o seu sujeito com um corpo em movimento nas suas relações, que isso deriva da psicomotricidade, utilizando essa água como meio de ação. E a partir desta provocação e dessa prática, onde a gente fundamenta isso e publica isso através da literatura, esse livro que eu acabo publicando, ele toma um tamanho muito maior do que eu sequer imaginei que isso ia acontecer. Então, esse às vezes é o nosso maior legado científico que a gente pode deixar, né? Fica a Bueno sendo tão famosa e não a Josiane, que isso que fica como referência para que outras gerações sigam. E aí, dentro desse contexto, e eu vou passar, a gente vai lutando para implantar esse tripé em que tivesse a formação teórica, a formação prática, a formação corporal e essa formação didática, mas trazendo essa aproximação onde fomos colocando o que esse sujeito traz para o seu espaço aquático se torna o seu espaço psicomotor, e que todo esse corpo desse sujeito em movimento, ele se expressa nesse meio e precisa devolver para uma sociedade, quando ele sai dessa água, esse mesmo sujeito com esse corpo em movimento. E motivado dentro desse trabalho é que começam as inquietudes. Então, a gente começa a trazer toda uma concepção teórica, uma concepção metodológica, tentar entender esse corpo desse sujeito, o conteúdo desse sujeito, suas relações transferenciais, as propriedades da água, os elementos que se dão nessa relação, sem deixar de lado esses aspectos da ambientação ao meio líquido, porque o meio líquido ele é um meio universal, trazendo como evidência essa questão do corpo, né? Bom, aí, dentro desse processo, para uma sistematização, a gente apresenta em 2013, na outra publicação do livro que a gente tinha em 98, e a gente fez uma readequação, mas é um novo livro que de 180 páginas vai para 500 e poucas, a gente sistematiza a leitura dessas ferramentas psicomotoras que passam por um processo de um eixo do desenvolvimento humano, em que esse processo de categorias psicomotoras, elas também coadunam com o processo de evolução desse sujeito. E de lá para cá,
eu consigo entender que a psicomotricidade aquática está sempre preocupada justamente nessa especificidade para que ela se diferencie mesmo desse campo profissional que naquela época ainda não era diferenciado. Bom, como que isso foi se dando? Isso foi acontecendo e práticas foram acontecendo no campo dos bebês, né? No campo da educação formal e não formal, porque eram sempre empresas privadas. A gente tem aqui, não é no campo público ainda, a gente tem muito pouco, apesar de ter piscinas públicas, a gente ainda só conquistou isso, vamos dizer, no campo mais terapêutico, alguns pequenos contatos através de psicomotricistas que já se formaram. No campo escolar, onde a gente consegue fazer um trabalho de contraturno da escola, que a criança venha e, em vez de fazer um trabalho só de aprendizagem dos estilos, ele consiga fazer um trabalho de psicomotricidade mesmo, desse corpo, e a criança possa brincar. No campo dos adultos e da maioridade, trabalhando muito essa realidade da adaptação, saindo um pouco do campo da hidroginástica ou da hidroterapia e permitindo as relações que ali se estabelecem, resgatar um pouco esse corpo que tem seus prazeres e que precisa ser vivido, e que é isso que a gente tenta ir estabelecendo no foco da consciência corporal, no resgate disso tudo. Bom, também alguns trabalhos que foram feitos de pais e filhos, e a própria formação, onde a gente trabalha com um grupo de adultos num processo de melhora de qualidade de vida. Tudo isso foi acontecendo por vários profissionais, né, ao longo desses anos. O campo empresarial, onde alguns trabalhos foram feitos também com empresas, trazendo os grupos no sentido de melhorar as condições organizacionais dessas empresas, onde se trabalha muito mais através do corpo, a possibilidade das pessoas ampliarem suas relações, e fortemente o campo da terapia psicomotora, né? Onde essas experiências elas vão perpetuando dentro de principalmente campos específicos, tentando provar que isso acontecia no Down, no autismo, especificamente, por ser um campo de desbravar, até que a gente consegue trazer essas evidências para grupos um pouco mais gerais, onde você pode trabalhar com diferentes possibilidades desse corpo que clama para ter uma harmonia e trabalhar com a sua globalidade, e aonde vem pedidos do seu corpo que de alguma forma está disfuncional. Eu vou passar as imagens porque aí eu quero fechar o conteúdo. Bom, nas evidências, a gente tem aí como importante, então, algumas que eu cito aqui principais nesse momento, essa questão das dissertações, a questão da publicação da psicomotricidade como prática terapêutica, e que a gente também, em função das necessidades de não ter um mestrado e não ter, a gente ir lutando para que a psicomotricidade aquática apareça como um campo importante dentro da própria profissão e regulamentação, a gente traz essas fundamentações, e em 2022, através de um outro aluno da formação, ele apresenta junto comigo um trabalho que provavelmente sai agora em uma revista científica, que são uma revisão integrativa de todas as evidências que aconteceram a partir dos anais, das monografias e artigos dessa formação, e eu expandi isso para algumas dissertações, e depois do trabalho dele, a gente expandiu para as dissertações e teses que estão sendo publicadas, tentando aumentar esse número. E aí nós fizemos um levantamento muito interessante dessas evidências, aqui só para vocês terem uma ideia, o quanto a psicomotricidade aquática ela teve que se expandir nas diferentes áreas, e quais trabalhos que muitas vezes eram um relato de experiência, começa por um relato de experiência, mas são trabalhos de vários anos, que vocês, desde um campo específico até chegar no campo das especificidades, como comprova hoje do campo da clínica, essas evidências, elas foram tiradas a partir de 638 trabalhos. Desses 638 trabalhos, nesse tempo, de 1998 a 2022, nós tivemos 68 trabalhos de psicomotricidade aquática, de 638, 68. Então, o que a gente percebe é que ainda que a gente já tenha uma expansão muito grande, há muito a se desbravar, há um campo muito importante, onde essa questão da formação, dessa formação corporal, da formação teórica integrada, da questão da supervisão, sobretudo, para que haja uma especificidade da área, se torna
de grande relevância e de grande necessidade da gente seguir teimando para que essas formações elas sejam reconhecidas como um espaço formativo, ainda que eles não estejam diretamente dentro do campo acadêmico. A grande dificuldade que a gente tem é que hoje, com a regulamentação, a gente tem algumas especializações acontecendo, porém não com psicomotricistas, e sim com profissionais de natação que fazem a sua especialização e ensinam o que eles acham que sabem numa disciplina que é muito diferente de uma formação de base de um psicomotricista, né? Então, a gente tem hoje no Brasil, com esse tamanho de população, uma diversidade muito grande desse novo grupo que começa a se formar e que nos traz uma grande preocupação e teimosia, novamente, de seguir esse processo do tripé de formação, que constitui a profissão internacional mesmo do próprio psicomotricista no mundo, né? Esse é um critério unânime de todas as associações internacionais de que um psicomotricista ele tem que sair para trabalhar, para conseguir trabalhar com o corpo, com o seu corpo, ele também precisa se trabalhar, ele também precisa estar em contínua supervisão e processo para que essa formação continuada vá criando os alicerces para que esse lugar do contexto corporal, do contexto da sensibilidade, do contexto das emoções em evidência nas relações, que é uma especificidade desse lugar do psicomotricista, ainda encontre o seu lugar. Existe hoje, por conta das mídias, uma banalização e uma preocupação muito grande, porque nós não temos aparatos reguladores no Brasil ainda que permitam que a gente faça todo esse controle. Então, a maior ferramenta que a gente tem é a pesquisa, né? E a pesquisa e as perspectivas, a gente aqui no nosso microsistema estamos vinculados à Plataforma Brasil e num grupo de pesquisa que está desde 2022, e hoje nós estamos mergulhados no instrumento que se chama um instrumento de análise psicomotora. Esse instrumento já faz 21 anos que ele vem sendo desenvolvido, e agora que a gente coloca ele numa questão de confiabilidade, de divulgação, onde todos esses contextos que surgiram dessa história, a gente faz uma amarração com a leitura do olhar sobre uma pirâmide, e aqui eu trago um pequeno spoiler para que vocês possam ter essa noção, né? Mas baseado exatamente nas pirâmides de aprendizagem, que começa lá do Williams e Schellenberg, depois vem o Lázaro e o Berruezo, que faz uma aproximação da questão do aprendizado e da própria psicomotricidade, e a gente vem avançando de como que esse psicomotricista precisa entender a análise que ele faz nesse processo como psicomotricista aquático. E aí começam a surgir outras, que é os níveis de organização psicomotora, que se dão dentro de estágios, dentro desse processo, sem deixar de lado os eixos principais, que são universais, das relações que a psicomotricidade traz. Então, eu trago na minha micro contribuição, essas imagens finais, no sentido de que esse processo ainda está acontecendo. Aqui, nesse grupo que está assistindo, a gente tem vários participantes desse grupo de pesquisa e desse grupo também de estudo, o que nos honra muito, porque a gente só consegue fazer essa transformação, e aí eu vou interromper, se a gente tiver a evidência científica, se a gente puder estar aberto às trocas, e aí eu me coloco aqui à disposição, com toda a humildade de que temos muito a fazer, temos muitos limites e temos muitas transformações a acontecer. Mas como eu botei aqui no peito, né, a psicomotricidade aquática me representa, né? É um lado, é uma das minhas facetas, e é para isso que eu vim aqui. Muito obrigada. Muito obrigado a você, Josiane, né? Contar a sua história e terminar fazendo esse link tão bacana, né? De como a construção da ciência em prol da psicomotricidade tem avançado com, né, realmente botando no peito e mandando a coisa caminhar, né? Realmente é muito bacana. Tenho certeza que as duas foram bem interessantes, bem impactantes para todo mundo. E para a gente poder cumprir o nosso acordo com todos, né? Então, quero saber se alguém tem alguma pergunta para a gente poder dar continuidade no nosso papo. Fantástico, muito bem. Se ninguém tiver, lógico que a gente tem.
É, vamos, gente. Eu tenho duas observações aqui, talvez as palestrantes possam me ajudar aqui, e aí, enquanto vocês vão escrevendo as perguntas de vocês, porque tem bastante gente, como eles falam aqui em Portugal, tem boa gente aqui na sala. Então, primeiro para a Ana Rita que falou, e aí, como ela falou, né, que vai passando o recado, e acho que para ela é tão já tão do cotidiano e das pesquisas, eu queria compreender um pouco melhor quando você fala dessa ampliação de atuação do psicomotricista dentro da piscina e o que já aconteceu até de ter várias pessoas das famílias, como é que isso funciona? Eu achei bem interessante. Tudo que conecta a Sim. família eu gosto muito, porque eu penso que acelera tanto o processo, né? Que às vezes a gente, numa sessão, 2 por semana, tem que fazer. Basicamente, quando eu estava na liderança da piscina da paralisia cerebral em Lisboa, da associação, é uma associação, não é? Dirigida a pessoas com paralisia cerebral. E nós, na altura, achávamos que já é tão pesado para as famílias terem a criança, o jovem, até o adulto, levar à terapia, sair da terapia. Portanto, é um contexto constantemente clínico, terapêutico. E achámos que o abrir as portas da piscina a outras pessoas da comunidade seria bom. E à medida que fomos abrindo e fomos explicando que tínhamos adaptação ao meio aquático, iniciação às técnicas de natação, que tínhamos também hidroginástica, com uma parte de reeducação postural, começámos a anunciar que provavelmente havia elementos da família que poderiam vir. E, portanto, o que acabámos por criar foi um momento inclusivo, não é? Nesta possibilidade em que as famílias de crianças e jovens com deficiência partilhavam os balneários e partilhavam o espaço da piscina com outras famílias que não tinham pessoas com deficiência. E, portanto, havia aqui umas experiências saudáveis, vamos dizer assim, a fugir aquilo que é o clínico, terapêutico e pesa, com experiências, não gosto de chamar normais, mas mais perto daquilo que seria as demais famílias. Depois acabavam por vir primos e o que eu acho curioso de primos e bebê, tios para a hidroginástica, e o que eu acho curioso é depois acaba assim, como é que ele está a evoluir, ou como é que ela está agora a perguntarem, portanto acabava por também haver esta maior partilha e muitos dos elementos da família percebiam-se das dificuldades ao falar com os técnicos, nós não entrávamos em detalhes, como é óbvio, mas acabavam-se por perceber de algumas dificuldades que a família tinha em lidar com algumas situações e que eles próprios, não me tinha percebido, e acabavam por se tornar mais presentes nessa dinâmica. Portanto, o nosso papel, eu costumo dizer que nós somos gestores de processos terapêuticos. Não nos focamos apenas no indivíduo, mas depois em toda a rede que está à volta, não é? Esta visão ecológica da nossa intervenção. Daí que quem trabalha em instituições, esta potencialidade de projetos híbridos seja, para mim, fundamental. Da mesma maneira que os clubes têm esta responsabilidade. Eu estava, o ano passado, num Congresso Nacional de Treinadores, a falar-lhes disto e a dizer-lhes que, do ponto de vista, estavam muitos gestores de piscinas, gestores de clubes, e eu dizia-lhes, show me the money, isto é possível, há dinheiro. E, portanto, vocês só têm que preparar os técnicos menos preparados do ponto de vista comercial, não é tentar vender serviços, mas dizer que é possível. Com o tempo de cada sujeito, é possível eles transitarem para outro tipo de modalidade. O que é que o terapeuta, o psicometricista faz? Prepara o sujeito para mudar, mas prepara os colegas também. E foi esse tipo de trabalho que eu fiz em vários clubes privados, em que eu tinha jovens que começavam do espectro do autismo, por exemplo, ou da contrissomia 21, que começavam em aulas individuais, depois eu criava pequenos grupos e depois fazia uma transição para as aulas de miúdos normotípicos, sem alterações do desenvolvimento. Mas eu preparava também o meu colega, como é que ele tinha que fazer a instrução, como é que ele poderia preparar a aula, e ele acabava por me dizer, olha, na realidade não foi só este jovem que beneficiou, foi também, portanto, um bocadinho perceberem que estas
estratégias e abordagens de ensino não se aplicam só às pessoas com deficiência, eram bastante mais eficazes. Portanto, isto é possível, isto é possível. Sim, muito interessante, Ana Rita. Eu também penso que é por aí que temos que conseguir trazer, né, e fazer um processo inclusivo. É muito interessante porque exatamente se abrem os profissionais a perceberem um pouco mais que é uma visão mais holística, que é aquilo que a psicomotricidade tem de potencial, né? Eu tenho aqui uma Augusto, pergunta. antes de falar, posso fazer uma correlação de Sim, interseção sim. mesmo? Eu penso que a gente, Ana Rita, eu tenho algumas experiências nesse sentido antes da pandemia, e eu vou dizer o que eu entendo com perspectiva. Eu penso que vocês avançaram em conquistas que o Brasil, por não ter esse lugar tão específico, ele da psicomotricidade, ele perdeu muito isso. E agora, após a pandemia, existe um resgate, uma preocupação, e eu concordo em todos os sentidos em relação a esse, desculpe, em relação a esse processo, porque dentro dessa visão, a gente consegue entender que não só vamos dizer assim, as instituições hoje que têm as possibilidades de fomento podem favorecer as instituições privadas e que essa conversa precisa ser feita também de diferentes áreas, né? A gente pode conversar com outros profissionais e fazer isso junto. É espetacular e as únicas tentativas que eu fiz em relação a projetos assim deram muito certo. Projetos de pais e filhos, projeto de integração, mas no campo privado sozinha, a gente não consegue isso hoje, porque não consegue pagar os custos. E aí entra o psicomotricista como uma possibilidade de trazer o seu diferencial, né? De trazer essa Então, só queria valorizar de que o quanto talvez abra aí as cabeças das outras pessoas, dos psicomotricistas aquáticos que a gente tem a possibilidade de implantar, eu falo isso de Brasil, né? Isso mesmo, Josiane, isso mesmo. Em Brasília, eu atuava dentro da Universidade Católica, mas cedido pela Secretaria de Educação. E uma outra possibilidade que tem a ver com esse intercâmbio é que, como nós estávamos dentro da universidade, nós recebíamos os estagiários da educação física, né? Então, nós tínhamos a natação adaptada, mas também tínhamos uma linha, né, uma vertente da psicomotricidade, né, para mostrar uma outra possibilidade, né, outras questões, e realmente tinha uma importância muito grande, desde da quebra do preconceito, né, até a percepção de que existe uma profissão que cuida, né, de uma forma diferenciada dentro, né, da piscina ou em qualquer outro ambiente, com esse olhar que a psicomotricidade tem. E aí, olha só, antes que a gente perca aqui, a Noélia está com uma pergunta muito bacana. Ela diz que ela tem um paciente que mora numa vila pequena de pescadores e pergunta como seria ou como é essa questão dentro do mar, né? O meio aquático, o mar. Como fica a psicomotricidade aquática aí? O que é que vocês têm a dizer? Eu vou falar de uma experiência que eu tive, Noélia, há muitos anos atrás, em Santos, com uma aluna que fazia formação, não vou lembrar exatamente que tempo é isso, mas é 2000 e alguma coisa, acho que 2004, por aí, em torno disso, em que ela me apresentou um profissional que trabalhava com cegos. E o trabalho que ele fazia na piscina, e ela entrou daí com o apoio da psicomotricidade, era no mar. E foi uma das experiências mais ricas que eu pude presenciar. Claro, era um mar calmo, os cegos têm essa questão da sensibilidade, então a grande preocupação maior era eles perderem as divisas, né? Da onde tudo poderia ser, era o grande receio, e na realidade isso não acontecia. Eles lidavam através da vibração das próprias ondas e do tamanho que o corpo deles sobrevivia a essas descobertas, e foi uma experiência transformadora.
Eu penso que nós temos muitas águas, né? E a gente precisa trabalhar com águas boas. Caterine Potel fala um pouquinho disso também, eu também sou solidária, mas de uma outra dimensão, e eu faço um pouco mais um aprofundamento disso no sentido de falar dessa água boa, né? Essa água que nos acolhe, não pode ser uma água que traga riscos, que traga dificuldades, mas se o espaço é do pescador, é ali, nossa, dá para se organizar esse processo, desde que você saiba para que você está fazendo aquilo, porque o grande problema que nós temos aqui no Brasil, e eu compartilho aqui nas interseções, é que há uma confusão, e sobretudo a gente até tem trabalhos, os últimos, da diferença, a gente está tendo que diferenciar o que é psicomotricidade na água do que é psicomotricidade aquática, justamente porque uma aplicação funcional não traria essa leitura desse diferencial que o psicomotricista traz. E há muita confusão em relação a isso. Então, mesmo que o trabalho motor, o trabalho de um profissional de educação física possa ser feito em diferentes lugares, ele não vai trabalhar com essa busca dessa unidade, né, desse sujeito. Então, essa é a minha posição. Ana, se você quiser Olha, completar. Noélia, a minha experiência era quando não comecei no mar, mas começávamos na piscina. Então, começávamos na piscina como? Eu vi que a Noélia mencionou que o seu paciente era autista, é autista. Eu dou-lhe o exemplo de 2 alunos autistas e de uma pessoa que teve um AVC, um acidente vascular cerebral. Esta mulher, adulta, na casa dos 50 anos, dizia que uma das maiores penas que tinha, depois do acidente, foi deixar de ir à praia. Então eu fiz um trabalho conjunto com a fisioterapeuta dela, demorou 2 anos, até que voltou a pôr o pé na praia, o pé na areia, mas voltou. Nós aqui na nossa costa, onde eu vivo, que vivo junto da praia, há alturas em que o mar é tranquilo e já nesta altura havia acessos facilitados para quem tinha cadeira de rodas ou o chamado andarilho, o andador, e então nós levámos-la até lá. Portanto, a preparação dela foi para simular na piscina, em diferentes alturas da piscina, e a piscina onde nós estávamos a trabalhar facilitava isso, provocar os desequilíbrios, o que poderia ser a ação das ondas, provocar, ela ganhou entre esses 2 anos uma ótima autonomia respiratória, portanto facilmente recuperava a verticalidade, fosse de decúbito ventral, de dorsal, fosse a cair, nós simulámos muitas vezes quedas da borda da piscina para que ela pudesse, ok, como é que eu vou. Portanto, tudo que fosse rotações, ela dominava. E a partir daí foi quando nós decidimos, ok, estamos na altura de poder ir à praia. Não ia à praia sozinha, obviamente, mas portanto aqui fizemos o trabalho inverso, nós não começámos na água. A mesma coisa com estes adolescentes autistas, porque a preocupação dos pais era, tá, mas vamos de férias, vamos para outras piscinas, vamos andamos de barco, como é que fazemos? Pronto, aqui a questão é quando vão para espaços aquáticos novos, terem a mesma preocupação, que é qual é o espaço onde eu estou, quais são os limites do que eu posso considerar seguro ou não seguro. Se eu me atrapalhar, o que é que eu tenho que fazer? Aonde é que eu me dirijo? Quais são os pontos de segurança? Fazer uma boa exploração do espaço antes de deixar os jovens, mesmo que nadem na piscina, ir para um espaço novo pode criar uma desorientação tal que ponha o jovem em perigo. Agora, o que é que eu lhe posso dizer mais, Noélia? Para ficar atenta a uns trabalhos da Ana Ortiz, ela é uruguaia, vai estar na nossa conferência em outubro, na Conferência Internacional de Atividades Aquáticas aqui não, em Évora, que eu não vivo em Évora, mas em Évora. Temos aqui uma uruguaxa, Noélia. Ok, como é o nome? Uruguaxa, ok, Noélia, ela chama-se Ana Ortiz, Ortiz. E ela vai estar via Zoom, a conferência é presencial, mas ela não consegue vir, mas já começa a ter, siga no Facebook, ela tem já muitos trabalhos de segurança aquática na praia. Tem muita coisa já feita. Ana Ortiz, exatamente. Obrigada, Fabiane e Augusto.
Sim, portanto ela já tem bastante trabalho, muitas notícias, reportagens sobre o trabalho desta segurança aquática, mas na praia, para populações com e sem deficiência. Portanto, acho que é uma boa orientação para si. O que eu lhe digo é explorar o meio aquático e aquilo que a Josiane dizia tão bem, as boas águas, não é? Porque nós, por exemplo, aqui na nossa costa temos alturas em que está tudo tranquilo, mar a chão, mas há outras alturas em que, como agora, que está perigo. Eu estou segura na água e nesta altura eu não vou ao mar. Não vou nadar, não vou dar o meu mergulho, não dou, porque está perigosíssimo. Portanto, é para ver se de facto vive num sítio que permite essa exploração tranquila e encarar o mar como uma outra piscina, um bocadinho mais desafiante, talvez. Obrigada pela questão. Muito bem. Eu vou dar a vez à Juliana, que está aí, a Ariadna tinha levantado, né, também. Então, Juliana Pereira. Ei, pessoas, estou muito feliz de estar aqui, ouvindo vocês e aprendendo. Não sou aquática, não tenho experiência nenhuma, mas eu sou cliente. E observo minha mãe tia fazendo hidroginástica no SESC, que é uma instituição no Brasil muito forte, que tem distribuído no Brasil inteiro, com muitos recursos, menos a psicomotricidade. E eu fico muito triste, porque é uma coisa que a gente acredita tanto e é tão simples, né? De se aplicar, de estudar, de se aprofundar, e os profissionais aqui não estão preparados. Minha tia tem 92 anos, a hidroginástica é ótima, mas um não toca no outro, um pega como é que fala? Os equipamentos, mas nem se toca no corpo, não conversa um com o outro, não brincam, faz exercício, tchau, 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 e vai embora. Aí eu queria saber como que a gente faz para dar um toque lá, para falar que a gente é psicomotricista, né? Para a gente tentar incentivar os professores de lá a estudarem, a pesquisarem, a conhecerem vocês e tornarem a aula mais agradável para a gente, né? Que está lá observando, para o guia e para as pessoas que estão, né? Na questão lá, trabalhando no seu corpo e tudo mais, que não, né? E eu fico muito triste por isso. Muito bem, Ju. Ana, já abriu aí? Bom, aqui o que nós temos feito em Portugal para divulgar a profissão e nós, ok, sim senhora, estamos a conseguir, mas é sobretudo por vezes oferecer sessões de psicomotricidade em meio aquático para dar a conhecer, eles verem as diferenças. Não é ser um entretenimento, atenção, mas às vezes disponibilizarmos para dar uma, duas sessões e verem a diferença, mas também fazer ações de sensibilização e por vezes esse trabalho começa nos outros técnicos, não no público em geral, mas nos outros técnicos. Eu lembro que um dos primeiros clubes que fui abrir, essa formação começou pela recepção do clube, a explicar-lhe o que era o meu trabalho, como é que eu fazia, como é que eles deviam, se alguém ligasse a pedir informações, o que é que eles deveriam dizer. Portanto, todo esse trabalho foi feito com a recepção, com as pessoas que estavam à recepção a receber os telefonemas e a receber as pessoas no balcão, e depois com os técnicos. E só depois é que passámos para outros. Aqui acho que as vossas associações profissionais têm este papel preponderante, muito, muito, muito importante na divulgação. Boa. Quer falar, Eu Josiane? corroboro, mas eu veio aqui na frase, na hora se eu fosse responder, nesse tamanho, na realidade brasileira, que você pergunta, me veio um pensamento que minha avó me dizia: uma andorinha só não faz verão, né? Quando a gente tem uma frente e a gente tem uma abertura, é isso que a ABP está fazendo, é isso que o capítulo Centro-Oeste está fazendo, é isso que eu entendo que acontece isso no SESC. Eu tinha uma outra realidade, só para você ter uma ideia, de uma aluna que estava fazendo a nossa especialização com formação, porque a nossa especialização temos essa parceria, então ele sai com a formação também do tripé,
e ela teve maior dificuldade de manter o trabalho dela, porque não conseguia explicar o que era o trabalho psicomotor. Então, nós temos realmente muitas pedras ainda a quebrar, né? Isso não quer dizer que não seja possível. A grande questão é que eu entendo que hoje as pessoas muitas fazem, e eu acredito que muitos façam muitas coisas no Brasil. Porém, as pessoas não trocam, não se juntam para fazer essas comunicações, e isso vai se perdendo na história. Por isso eu falei tanto da pesquisa, dos registros, do participação de congressos, e eu penso que o que que você fala, Ana, sobre abrir, disponibilizar ações que você chamou de sensibilização, como se fosse uma apresentação, é o grande momento novo da psicomotricidade aqui no país a partir do momento que ele se regulamenta, né? Mas nós temos que também, ao mesmo tempo, cuidar para que sejam com psicomotricistas e não com pessoas que não têm a formação. Então, esse é um processo exatamente muito interligado e que nós não estamos sozinhos, né? Hoje já temos aí um grupo de novos psicomotricistas aquáticos que precisam seguir junto com a gente, e todos que trabalham e me conhecem sabem que isso não é a bueno. Hoje é a psicomotricidade, que ela se torna referência para a sociedade, numa questão de transformação social. E transformação social tem que ser feita com transformações muito concretas. A gente, hoje, eu me coloco muito no papel da formação e das políticas públicas que a gente está lutando na ABP. É esse o lugar. Falta tempo para as outras coisas, mas nós temos braços em outros lugares que estão aí fazendo os seus caminhos. Então, se a gente aqui já está levantando essas ideias, agora é a união e sair fazendo, porque uma andorinha só não vai fazer verão, né? É Boa, isso que eu Boa, muito muito bem. certo. Ariadna, vamos lá. Boa noite. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui conhecendo a Ana Rita, vendo a Josiane, Fabiano e todos vocês nesse momento. Eu gostaria que fosse falado um pouquinho desse lugar que a psicomotricidade aquática tem diante da reabilitação e habilitação das crianças pequenas, e nessa ansiedade que a família chega querendo organizar o melhor possível dentro daquilo que se entende como o esperado para essas crianças, e como que a psicomotricidade aquática conduz a esse olhar tão sutil nas nuances assim do movimento da água, do balanço da água boa, dessa transformação que acontece ali na água, que vai dando esse caminho de tirar um pouco o peso, de olhar para a reabilitação apenas e além, olhando essa potencialidade, essa criança, a criança que está em todas as suas dificuldades, mas e ao mesmo tempo levando essa família a um lugar de calma, porque está tudo acontecendo e você tá, não só a sua criança está sendo recebida, mas você também. Era isso que eu gostaria. Bom, olha, da minha experiência aqui, pegando naquilo que eu disse há pouco, nós somos gestores de processos. Uma das primeiras ações que nós temos, e porque também eu não trabalhei só, enquanto era terapeuta, eu não trabalhava só na água, mas uma das primeiras ações que sossegava, acalmava os pais, era eles saberem que eu estava em comunicação com a equipa técnica. Muitas vezes, ou frequentemente, as crianças já nos chegavam com uma equipa por detrás, ou porque vinha uma equipa do hospital, ou uma equipa da escola, ou do jardim infantil, e portanto a primeira coisa que fazíamos era, para além da observação, era fazer, e de recolha de informação com a família, era fazer o contacto com a equipa que já lá estava, e partilharmos objetivos, partilharmos estratégias. Inclusive, nas equipas por onde passei, nós tínhamos uma ficha de preenchimento para a família, porque nem sempre era possível termos consulta de um para um com a família,
E então depois tínhamos a ficha de equipa técnica, e dessa equipa técnica tínhamos o espaço para o fisioterapeuta, o espaço do terapeuta da fala, vocês usam outro nome, para o psicólogo e para o médico. Portanto, a equipa preenchia, portanto, a ficha passava por todos os profissionais, os pais encarregavam-se, portanto, daí recolhíamos essas informações para partilharmos os objetivos. E, portanto, se sabíamos que na escola ou com a fonoaudióloga estavam a trabalhar questões da comunicação expressiva, nós, naquele momento, na água, também nos focávamos nessa questão para além de tudo o resto. Em relação, também para acalmar os pais, nós convidávamos muito, em sessões individuais, os pais a entrarem connosco na água. É uma forma dos pais também se sentirem pais competentes e saberem interpretar os sinais corporais dos filhos para os compreenderem melhor. Porque muitas vezes os sinais da comunicação não verbal, eles não estão dispersos, estão em modo de sobrevivência, estão focados na solução do problema, na atuar, que depois tudo o resto um pouco mais subtil da comunicação não verbal, eles perdiam. E nós acabámos por chamar a atenção sempre que possível, e tivemos bastantes casos assim, fazia uma vez individual e uma vez em grupo. Lá está, para também lhes dar a experiência com outros pais, que não fossem só classes clínicas. Não sei se respondi. Obrigada. Josiane, quer falar algo? Ou seguimos? Não, eu acho que tem outras questões, mas eu estou de acordo, até porque faz parte um pouco da minha experiência. Mas como eu falo, a gente, o que eu acho, o que eu entendo que a gente tem hoje uma preocupação no Brasil que diferencia é que, assim, a grande preocupação era que a gente não transforme a psicomotricidade aquática num método, né? Quando a gente trabalha com, que a Ana fala de gestores de processo, para entender, aqui no Brasil, quando a gente trabalha com uma criança que tem todas essas demandas e necessidades, existe todo um trabalho de equipe especializado, mas a gente hoje está mergulhado em alguns métodos que vão totalmente contra esse olhar que a psicomotricidade pode favorecer numa equipe. E o psicomotricista aquático e essa questão do meio que nós podemos favorecer, que é tão rico e que não é um trabalho que está ocupando o espaço profissional de outros, porque o nosso olhar é exatamente de ajudar a transformar, de favorecer que esse corpo existe, que essas relações acontecem, que essa família está presente e que ele pode, os poderes, né? O poder ser, ele pode fazer, ele pode executar e ele pode se refazer e se fazer valer até que ele crie a sua autonomia. Esse não é um processo que vai acontecer se a gente não juntar áreas profissionais. Então, toda a luta, até que a profissão aí acontecesse, e eu estou batendo muito nessa tecla, era que a gente conseguisse esses espaços onde a psicomotricidade aquática foi se tornando um espaço terapêutico importante. Então, hoje nós já temos muitos ganhos a nível nacional da indicação terapêutica da psicomotricidade aquática, que de alguma forma, ainda tem muito a avançar. Começa-se no individual, vai se entendendo que esse é um processo de grupo e que nem tudo que é terapêutico tem que ser transformado em terapia. Ele pode ser terapêutico, o psicomotricista aquático ali num grupo, favorecer isso com seu sistema familiar, e ele não está ocupando um outro espaço. Mas esse é um processo que tem que ter muito critério, muita produção, para que isso seja sustentável. Se nós não tivermos evidências, nós não fazemos a transformação. Eu vou teimar nisso. Não sei se a Ana concorda, mas é que é realmente um Totalmente, ponto. até porque na Europa, e nós já temos muitos países com a formação de base e que a psicomotricidade é reconhecida como profissão, mas eu vou dar o exemplo da Holanda, dos Países Baixos. Eles sempre financiaram, apoiaram a psicomotricidade, terapia, fosse na água, fosse em terra, o que fosse. Até que chegaram a um ponto e disse, olha, nos próximos 2 anos, vocês, os psicomotricistas, têm que nos apresentar evidências científicas de que é uma terapia eficaz, senão já não financiamos nada. E foi. Portanto, e nós aqui em Portugal temos feito isto na Universidade, de Évora em específico, onde eu estou, muitas vezes é apresentar os efeitos da intervenção e temos muitos cuidados com a parte metodológica de como é que está a ser feita e recolhida,
para termos aquilo que a Josiane está a dizer, as evidências. Porque nós, quando vamos para a nossa Assembleia da República ou até no Fórum Europeu de Psicomotricidade, onde eu também estive, nós levamos esses estudos, nós levamos as práticas. O último dossiê que apresentámos junto do Governo já levava uma lista de estudos, uma lista de pareceres médicos sobre os nossos profissionais, outros profissionais como os enfermeiros a falarem de nós, os psicólogos. Portanto, tudo isto, e subscrevo literalmente, evidências científicas acima de tudo. Fazer por fazer, não, não, não. Se a certa altura o psicomotricista é olhado como alguém que pode ir entreter, como alguém que é um animador social ou um animador só. Não, não pode ser. É, isso mesmo. Bom, olha, nós temos duas perguntas específicas, mas antes a Fabiane está a querer falar algo. Então, dona É Fabiane. porque eu anotei duas perguntas, uma para Ana Rita e uma para Josiane, das coisas todas que elas falaram, né, que daria para a gente aqui, enfim, mas eu vou aproveitar a oportunidade. E aí, Josiane, sobre quando você fala Centro de Pesquisa e Estudos, eu sei que a Associação Brasileira sempre está muito imbuída em pesquisa e estudo, nos congressos, nos encontros, e agora a gente está no movimento eu penso que emergente, todos nos unindo e fazendo muita coisa, e mostrando, na verdade, né? Porque eu acho que muito sempre foi feito, mas agora nós temos os meios, das mídias sociais, enfim, temos mais facilidade de nos encontrarmos, inclusive agora, né, esse encontro tão bom. Mas quando você fala em pesquisa e estudo, como é que tem acontecido isso dentro né, da sua prática, da sua empresa? Como é que é isso? Ou do capítulo também, concomitante? Eu penso que são realidades que vão se tornando cada vez mais concretas, né? Eu tenho um microsistema, vamos dizer, do meu microsistema, que eu tenho uma instituição privada e, ao mesmo tempo, eu atuo como formadora, vinculada a uma faculdade e, ao mesmo tempo, vinculada à ABP pela formação profissional em psicomotricidade aquática. O grande esforço que a gente está fazendo, ainda que haja hoje um sucateamento, né, e uma banalização de que qualquer curso de 20 horas sobrepõe e EAD ainda, aprender talvez num copo de vidro a fazer aquática, que é o que está acontecendo ultimamente, né? Porque não entendo como, né? Fazendo uma ironia, o que a gente percebe é que essa cultura que todos estão vivendo em todas as áreas profissionais, acho que isso é meio geral, ao mesmo tempo que a gente vive as práticas e vai produzindo evidências, e a produção de evidências é você trabalhar com metodologias na hora do registro dos seus casos, na hora que você começa por aí, você ter alguém que seja o gestor desse contexto, que siga esse processo, usando as palavras da Ana, né, da Ana Rita, a partir disso, esses registros eles têm que estar fundamentados em avaliações, em profissionais, em critérios que já estão postos, porque a gente não faz evidência científica saindo do nada. A gente precisa ter a base da onde aquilo foi sustentado e essa transformação ela vai acontecendo. Esse é um dado. Por outro lado, são esses profissionais que precisam ter a formação adequada. Então, se a gente não fizer esse caminho junto de as instituições, lutar para que as instituições, os planos de saúde que a gente tem essa realidade, pelo menos lá no Sul, de ter parceiros, onde os auditores são psicomotricistas e vão discutir com a gente o que precisa ser feito, e isso tem esse diálogo, a gente não consegue implantar todo um processo de controle de qualidade. E isso vai gerar o ciclo que está em diferentes sistemas. O que eu digo é que no microsistema, mesmo com teimosia e a duras penas, né? Porque isso não gera. A gente que trabalha a gente não tem o lucro, a gente tem a transformação e a evidência da riqueza que isso faz da transformação, e sempre foi assim. A evidência que a gente tem é que a gente tem resultados, e esses resultados podem se transformar na mudança do espaço que esse lugar da psicomotricidade aquática precisa hoje. Eu posso dizer que a gente tem isso hoje,
mas um braço ainda pequeno, que precisa ainda. E aí vem o apoio da BP, que é uma associação, e assim por diante, associações sérias que façam as suas produções, que tragam as pessoas como a gente está fazendo aqui. São 40 e poucas pessoas que estão debatendo, colocando a cabeça, dizendo: ó, José, daqui a pouco eu quero falar com você, e as redes vão acontecendo. Ó, vamos falar, Ana Rita, e as mudanças vão acontecendo. Não há milagre para a gente mudar se não for assim. É isso que eu entendo, tá? Eu não sei se eu te respondi, mas eu quis dizer que é desde lá da criancinha que chega, você tem que saber, você tem que estar numa estrutura e pensar: minha estrutura sabe o que está fazendo? Eu estou sabendo o que eu quero fazer? Eu estou sendo orientada? Eu tenho supervisão? Eu estou me colocando como psicomocista e eu sou? Essa para mim é a grande questão. Obrigada, querida. Era exatamente isso. É assim, na verdade, eu poderia ficar aqui, né, feliz da vida, né? Mas a gente tem um horário a cumprir, não é isso, Augusto? Isso mesmo. Então, podemos fechar, temos essas duas questões aqui que são específicas, uma para a Josiane e uma para a Ana Rita, né? Para poder atender essas pessoas. Da Josiane, é assim, gostaria de saber se tem algum projeto para ampliar essa formação de psicomotricidade aquática, já que moro aqui no Centro-Oeste e tenho uma certa dificuldade logística. Se não, o que me resta é ir para Curitiba. Então, a Eu acho que é questão é bem essa, pertinente a sua questão, porque a da assim, Selmara. sempre nós tivemos essa preocupação, mas nós passamos por um momento histórico. Nós estávamos num momento de grande, a própria Fabiana não me deixa mentir, a Ariadna também, no momento de emplacar os processos em outros lugares, e nós lidamos com uma pandemia. Após a pandemia, esses processos estão difíceis, porém abriram novas portas, que é essa questão do híbrido, como estamos aqui, poder trocar algumas partes que não necessariamente precisam ser presenciais, o que facilitou muito. E nesse momento, novamente começando a alçar novos voos, de novo com novas ideias. O que estamos fazendo com a formação é que nós tivemos que esperar um pouquinho, porque por conta da regulamentação da profissão, a gente dependia de que o estatuto fosse condizente com os processos formativos que a gente sempre teve, mas que precisou se realinhar, porque o processo aconteceu em termos de transformação de sociedade mesmo. Um curso que era eminentemente presencial, que precisa ser adequado, isso tem que ser aprovado por um grupo novo, que hoje é o gestor dessa associação. Quer dizer, esses processos é que eu digo que também são, de certa forma, a base do científico, né? E isso atrasou um pouquinho, porque você não está querendo abrir milhões de cursos e ficar colocando em qualquer lugar. Precisa se ir criando essas condições. E a ideia é que as pessoas não precisem vir, que a gente só precise também ir algumas vezes, que não sejam todas. Afinal, hoje a gente tem aí as redes sociais para isso. Então, esse é um processo que está super aberto, a gente está fazendo uma coleta de buscas para que justamente possa ampliar e novas pessoas sejam formadores, mas assim, não pode ser qualquer pessoa, tem que ser aquela que está dando seguimento a esses Josiane, processos. eu É acho isso. que eu conheço a Selmara e eu penso que você tem aí uma força, viu? É uma pessoa que já tem uma caminhada. Eu acho que essa provocação dela aí tem cara de parceria. Selmara, depois nós voltamos a falar, mas eu falo geral, Boa. né? Ontem eu recebi um do Macapá, eu disse, olha, junta aí no norte, vê se você faz aí alguma coisa, essas pessoas, porque é um continente, gente. A E gente tem que você vai lidar com o que lá eles também, precisam, né, né? A Josiane? A gente Josiane vai. viaja também, assim como a Ana Rita, ela está nesse momento também. Então, eu acho É um que momento histórico meu que está permitindo conhecendo a isso, né? Selmara, para mim tem cara de parceria e isso é muito Bora fazer bom. a transformação e novas multiplicações, né? É. E qual é a outra pergunta, senhor Augusto? Isso é uma das funções desse encontro. É uma mesa exatamente para, né, de repente, suscitar ideias, desejos, para a gente poder ampliar. Eu sou o Para, verbo ir. Eu sou o verbo ir. boa. Isso. Para quem não sabe, ela está indo ao Brasil, viu, gente? Tá Quem Boa, indo, tiver não vamos oportunidade deixar está a ir, passar. né? em Pra, abril, por em favor, abril, vão.
né? Vocês não Está. sabem, mas a minha mala já está feita. Que Incrível! linda! Estamos empatadas. A minha Deixou a minha também. esposa orgulhosa. Agora vai pesar mais para mim. Amanhã eu vou ter que dar um jeito. Bom, Ana, a pergunta é da nossa querida Vera, nossa palestrante da primeira mesa psicomotora, que falou ao lado da professora Gabriela, e ela pergunta para Ana Rita: quais são os profissionais que atuam no modelo híbrido? Como é a formação ou especialização em psicomotricidade aquática em Portugal? Mas a Vera é portuguesa ou a Vera é Não, a brasileira? Vera é do Sul. A Tá, Vera eu do não sei Sul. se ainda Ela está está por em aí. Londres Ela hoje. está Hoje aí, a Vera está tá em por aí Londres. pertinho. Aqui, aliás. Aí não, aqui, Oi, né? Que estamos Ana. juntos, Aqui, cara. aqui, né? Oi, Aqui. Ana. Estou aqui toda embrulhadinha de frio. Oi, Vera. Bom, Vera, no modelo híbrido, nós o que tínhamos era uma equipa multidisciplinar e é esse modelo que eu defendo. Nós tínhamos 2 fisioterapeutas, 3 psicometricistas e um professor de natação puro para aquelas crianças que não tinham, jovens também que não tinham deficiência. Nós depois acabávamos por fazer uma parceria pedagógica quando tínhamos aulas em conjunto e quando queríamos transitar os alunos, mas era uma coisa mais pequenina do que os grandes clubes, ok? Também este professor conseguia assegurar as aulas de hidroginástica, portanto tínhamos esta multiplicidade. Não há em Portugal uma formação específica para o psicometricista em meio aquático, de todo. O que acontece é que os psicometricistas têm a formação em meio aquático, mas como também têm em terapia equestres e como também têm em tudo o resto. Portanto, não há uma especialidade, não há uma pós-graduação, já se pensou em fazer, mas não sei se o próprio enquadramento profissional irá justificar. Mas há, por exemplo, cursos chamados cursos breves, que são até 20 horas da nossa associação profissional, tal como acontece com a vossa, em que é específico e são por níveis. Há um primeiro nível que é para todos os técnicos, em que nós fazemos esta sensibilização, darmos a nossa visão do ponto de vista de intervenção educativa, e depois temos a outra que é específica para psicometricistas. Inclusive vai acontecer em maio esses dois cursos, e depois este segundo nível terapêutico é só mesmo para psicometricistas, mas não há uma especialização neste momento, como também não há quem em gerontopsicometricidade, não há, isso não há. Eu ajudo, a Vera talvez não, mas talvez alguns outros, né? Quando a professora Ana fala do técnico e dessa formação, ela está dizendo da licenciatura. Sim. Então, Sim, na desculpa, sim, licenciatura, da né? licenciatura. Na graduação, eles têm a cadeira de psicomotricidade aquática, a cadeira, né, de hipoterapia, né, que é no meio Uhum. com os cavalos, né, Sim, que nós chamamos de ecoterapia. mas Uhum. Então, o em profissional Portugal, sai habilitado, certo, né, certo, mas como em Portugal licenciado para isso. só licenciado, só É, licenciado. Nós temos outros profissionais que divulgavam, porque o nosso contexto também é diferente do vosso, atenção, e a Sim. dimensão também é completamente diferente. Vocês são um mundo, não é? Todo o mundo. Portanto, nós aqui o que acabava para proteger a nossa profissão, profissionais que faziam uma formação de psicometricidade de 5 horas, 6 horas, não é? Quase como a Jocia estava a dizer, aprender no copo, não é? Diziam, fazemos psicometricidade. Não, não fazem psicometricidade. E a Associação Profissional, nesse aspecto, teve uma ação muito importante em explicar a determinadas entidades formadoras que não se interessavam de saber quem é que estava a dar formação ou o que é que vendiam. Vendiam cursos de psicometricidade e nesse sentido, só queriam era vender, não é? E então a Aham. Associação Portuguesa de Psicometricidade teve aqui uma ação muito importante junto dessas entidades, mandando uma carta, um e-mail, a explicar, atenção, vocês não estão a vender, cautela. E portanto, durante 3 anos foi assim uma coisa sucessiva. Uhum. E depois também fez aquilo que vocês também já têm, esta ligação muito próxima com as universidades que têm a licenciatura. Nós também temos aqui só uma vantagem, só para acabar, e que provavelmente vocês poderão ter no futuro. Nós temos um Fórum Europeu de Psicometricidade Sim. e que junta os elementos de todos os países, Sim. e todos os anos, 2 vezes por ano, as comissões reúnem-se para discutir os planos de estudo, para discutir a investigação Sim.
e para discutir outros, comissões. Eu fiz parte da Comissão de Educação há muitos anos e, portanto, este trabalho é bom para regular. Portanto, talvez, quando vocês conseguirem ter a vossa ordem, a vossa Conselho. união, não sei, Conselho? possa depois regular todos os outros. Exato. Facilita muito. Sim, com certeza. Muito obrigada, Ana Rita. Obrigada eu, Vera. Fique Muito bem. bem. O frio Você todo. Eu queria também. passar uma informação, posso, para uma pergunta que foi feita, que Sim, acho que foi o depoimento, eu não sei de quem foi, acho que foi Juliana, se não me engano, que falou não sei se foi a Juliana, falando da senhora de 92 anos, que sim, ela trabalhava mesma. na água e tal. Existe uma pessoa que tem uma especialização em psicomotricidade, que foi presencial na UES, Universidade Estadual do Ceará, que é de Fortaleza, que se chama Fabiane de Góes Pereira, que tem um trabalho sobre geronto, psicomotricidade aquática, espetacular. Então, esse é uma indicação que eu faço, porque ela é uma grande pesquisadora também no projeto que ela faz, e que pode trazer aí uma luz para essa entrada no SESC e outras coisas. É mais uma pessoa que eu trago aqui e vou colocar ali no grupo para vocês, tá bom? Só isso que eu queria. Josiane, eu não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que a gente vai ter que ter uma segunda mesa psicomotora daqui uns meses, só sobre meio fluido, porque a gente já parte avançou na 2. hora. Eu gostaria de falar a interlocução e agradecer a Ana Rita, porque aqui já são 22h42 e a Ana Rita, Sim. né? E amanhã a Ana Rita tem o curso de grafo. Então, Augusto, acho que você pode fazer as honras aí. Eu amo, né? Gosto muito, fico muito feliz, mas já amanhã temos muito trabalho e foi incrível. Podemos marcar uma outra para o próximo semestre. Isso. A Nayane até sugeriu montar um grupo de WhatsApp e de repente pode ser uma ideia dos capítulos, né? A gente ver quem tem interesse e juntar um só sobre a aquática, né? Acho que pode ser Sim. interessante. Muitos elogios, as pessoas agradecendo, né? O empenho, passamos do tempo, mas porque a gente está fazendo, tá todo mundo no mesmo barco, né? Adora esse negócio, adora falar de psicomotricidade, né? Então, tá Essa tudo hora da bem. noite. É, né, Vera? Estamos aí, aqui também tá friozinho, mas eu sei que aí tá mais. Aqui tá mais. É. Mas, enfim, quero Caramba. agradecer imensamente a Josiane e a Ana Rita, né? Obrigada eu. Essas grandes referências com que trouxeram aqui, mostraram, né? Que sabem realmente do que se trata, né? A psicomotricidade aquática em específico. E realmente é disso que a gente precisa, né? Pessoas que possam ajudar-nos a conduzir, a formar e a ampliar, porque é uma atividade espetacular, né? Fabiano e depois Fabiane para poder fechar, né? E eu deixo aqui um beijo a todos e Bem todas. rapidamente, gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui presentes, muitos da ABP Capítulo Regional Sul, o que nos honra e mostra que as ações que a gente vem tomando junto com o capítulo Centro-Oeste, junto com a ABP Nacional, vem atingindo o objetivo que é devolver a vocês ações que realmente sejam importantes para a psicomotricidade e para a caminhada de todos, né? Muito obrigado. Fábio? Eu só tenho a agradecer a todos vocês que topam os meus desafios, eu vou colocar assim, né? O Augusto, que a gente está aí numa maré cheia de coisas, mas eu acredito que nós vamos fechar todos os ciclos. Eu agradeço aqui a diretoria da BP, presente sempre, nossas fiéis escudeiras, amigas, partícipes, né? Numa relação que eu digo que é muito horizontal e não vertical. E a todas as pessoas presentes. Muito obrigada, muitas pessoas aqui vindo mesmo do capítulo Centro-Oeste, muito obrigada por tudo, só tenho a agradecer, que vocês tenham bons sonos e que a gente possa se encontrar em outros momentos. Acho que essa ideia do grupo do WhatsApp de aquática aí é incrível. Tchau e obrigada pela oportunidade. Obrigada, bem. beijinhos, Até boa amanhã. Gratidão, noite. um grande prazer. Obrigada. 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 Tchau! Gente, abre os Saudades, Beleza. áudios, Josi. psicomotricista faz Vamos barulho, fazer, vamos psicomotricista fazer uma Isso fala. foto